A prefeita de Caruaru, Raquel Lira, é procuradora estadual e já foi delegada da Polícia Federal e secretária da Criança e da Juventude. A prefeita conversa com 20 minutos desse sábado sobre as reformas da Previdência e Tributária, sobre a gestão municipal e a eleição do ano que vem. Prefeita Raquel Lira, você é uma das 25 prefeitas que Pernambuco tem. Isso é um bom número, mas ao mesmo tempo é um número reduzido em função do total de municípios de Pernambuco. Não ocorre só aqui. É uma questão da representação política das mulheres no Brasil que nos deixa no ranking internacional numa posição muito, digamos, muito do final dessa série. Por que isso acontece, no seu entendimento? O que é que nós podemos fazer? O que é que o Brasil, as instituições podem fazer para nós avançarmos nesse aspecto? Nesse mandato de 2016, a gente teve 25. Antes a gente tinha menos, mas não há nada que indique que esse crescimento ele seja sustentável. Na verdade, 15% de mulheres prefeitas de Pernambuco é um número muito baixo, né? Menos de 30% de representatividade no Congresso. As cotas elas são um caminho. As cotas partidárias, as cotas que exigem mulher disputando mandato, a própria indicação de mais dinheiro, de um determinado valor de recurso para candidaturas femininas são importantes para que mais mulheres consigam sair do seu meio e disputar um mandato eletivo. Acho que a gente tem uma longa caminhada, a democratização dos partidos políticos é necessária, um regramento para dentro dos partidos também, para melhor distribuição destes recursos. A gente destinou recursos, mas não disse exatamente bem como é que isso vai ser utilizado. Então, acho que tem pano para manga, tem coisas para trabalhar no Congresso Nacional que podem se permitir que mais mulheres sejam candidatas com chance, efetivamente, de disputar um mandato e ser eleita. Prefeito, olhando agora concretamente a questão dos municípios, município de Caruaru, que a prefeita dirige, etc. Nós temos aí a possibilidade de aprovação de uma PEC paralela que levará a reforma da Previdência a ser alcançada também, ser realizada pelos estados e municípios. A prefeita é favorável à aprovação dessa PEC paralela, provavelmente, não é? Suponho, porque o PSDB o relator, inclusive, no Senado é do seu partido, o senador Tasso Gereissati. Qual é o impacto da aprovação dessa PEC paralela para o município de Caruaru? Olha, a reforma da Previdência ela é hoje uma necessidade, né, para os municípios, né, para o Estado brasileiro. Em Caruaru, por exemplo, eu cheguei na prefeitura com o fundo da Previdência com R$200 mil em caixa. Né? Mensalmente, a gente aporta mais 2 milhões para garantir o direito daqueles que trabalharam a vida inteira de ter sua aposentadoria ou o direito à pensão. Então, eu acho que a gente tem que tratar essa questão com muita objetividade e clareza. Acho que tem coisa que precisa ser explicada melhor ainda, mas não dá para tratar com demagogia, né? É um fato que a gente precisa enfrentar. Nós temos um déficit importante e atuarial no município. São coisas difíceis, né, para quem está em casa nos ouvindo, para dizer de como é isso, mas Caruaru tem que aportar 2 milhões por mês do seu recurso de receita para poder cobrir a conta da Previdência. Isso significa um déficit de 26 com o 13º, 26 milhões por ano no sistema? É isso aí. Fora o que a gente contribui das alíquotas, né? Então, não dá para tratar isso achando que a gente vai resolver com discurso, a gente tem que resolver com ações. Agora, ações a gente está fazendo. Hoje a gente tem 10 milhões no Fundo da Previdência, né? Porque estamos sendo responsáveis. Isso muda de município para município a partir da história que foi feita, mas também a projeção para frente é muito difícil com as regras atuais, a gente conseguir pagar a conta de quem trabalhou a vida inteira, se não houver nenhum tipo de reforma. E a reforma tributária, prefeita, essa criação eventualmente, a unificação de tributos com a criação do IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, o impacto provável do que a prefeita e sua equipe têm examinado agora dessas propostas, há 4 ou 5 propostas de reforma tributária na mesa, né, ao menos das discussões, o governo não apresentou ainda a dele. Qual é o impacto provável, eu citei, do imposto novo unificado sobre as finanças do município como Caruaru? As propostas que estão de reforma tributária, elas são muito distintas umas das outras. Então, não dá para avaliar, na teoria, qual é o impacto dela no município, o impacto real no município. Mas uma coisa é certa, a vida das pessoas se dá nos municípios. E a gente tem discutido muito sobre a questão federativa no Brasil.
E a gente precisa garantir que o recurso chegue aqui. Quem tem a atribuição de fornecer infraestrutura, da educação, da saúde básica, é o município. Então, qualquer... Necessidade de um novo pacto federativo, é isso que a prefeita aponta. De um novo pacto federativo que, claro, tem a ver com a redistribuição dos recursos. Precisamos de simplificação tributária. Eu sou procuradora do Estado. A gente tem poucos especialistas em ICMS no Estado de Pernambuco, por exemplo. É muito difícil para quem é empreendedor, para o pequeno e médio empreendedor, empreender no Brasil, a começar pela legislação tributária. Além da carga alta, é de difícil compreensão. Então, essa simplificação e a desoneração da atividade produtiva é importante para gerar emprego, renda, que sustente um crescimento no Brasil que a gente espera que se avizinhe. Né? Então, acho que é estruturador e fundamental. Agora, em toda essa revisão da legislação tributária, de uma nova proposta tributária, a gente precisa fazer o dinheiro chegar nos municípios sem a gente precisar estar com pedidos na mão em Brasília, atrás de recursos. Isso é difícil para mim, mas eu imagino que para os municípios menores é muito mais difícil. O Jornal Valor fez um levantamento, né, recentemente, e mostrou um declínio de mais de 50% na taxa de investimento dos estados brasileiros e das grandes cidades em relação, em 2019, comparado com 2015, em relação a 4 anos atrás. Como é que está Caruaru nessa dimensão? A taxa de investimento do município se viu reduzida nesse primeiro semestre também? A gente tem feito em Caruaru, desde o início da nossa gestão, um forte trabalho de equilíbrio fiscal, que nada mais é do que trabalhar receitas e despesas, fazer isso acontecer de forma equilibrada, sem gerar déficit, e permitir que a gente possa fazer investimento no município. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu evoluir de 5 anos para cá de 4% para 11% da receita própria em investimento. Isso é mais obra, mais ações que podem chegar na ponta. Aumentou, então, a taxa de investimentos com recursos próprios. Conseguimos aumentar a taxa de investimento e permitir que a gente pudesse alavancar outros investimentos, como contrapartida de convênios, contratos da parte do município, no que diz respeito às obras e ações que estão acontecendo lá. Estradas rurais, obras de calçamento, saneamento, parques, praças. A gente está conseguindo ter um trabalho importante em Caruaru, a despeito, né, apesar da grave e forte crise econômica que a gente vive. Conseguimos tomar empréstimo, que poucos municípios hoje têm condição de fazer isso, porque a gente está conseguindo alcançar os indicadores, né, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, que são constitucionalmente obrigatórios, como saúde e educação. Prefeita, você lembrou ainda há pouco que a sua condição de procuradora do Estado, a prefeita também foi delegada da Polícia Federal, né? Antes de enveredar pela política. Teve 2 mandatos, foi eleito 2 vezes deputado e agora tem o terceiro cargo político, né? Com extração eleitoral. Com essa sua experiência de procuradora, sua experiência de delegado federal, qual é a avaliação que a prefeita faz da retirada do COAF, né, do âmbito em que se encontrava originalmente, que era sob o guarda-chuva do Superministério da Justiça, do ministro Moro, e o deslocamento para o Banco Central? Mas a prefeita Raquel Lira vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava à prefeita de Caruaru, Raquel Lira, qual a sua opinião sobre a transferência do COAF do Ministério da Justiça para o Banco Central. Sobre a questão do combate à corrupção no Brasil, acho que a gente entrou numa quadra que a gente não tem retorno. E qualquer movimento em sentido de dar passos para trás precisam ser coibidos. O que é importante nessa história? Seja na composição do COAF, a quem ele vai estar subordinado, é a gente garantir que continue a se investigar o que precisa ser investigado no Brasil. Claro, respeitando as limitações constitucionais do devido processo legal, do direito à privacidade, mas conseguindo fazer as investigações que são necessárias. Acho que a Lava Jato é um grande exemplo disso. Pode ter avanços ou retrocessos aí na avaliação na segunda instância, terceira instância, mas o que a gente precisa é ter uma clareza no Brasil, é que a criminalidade ela será punida, crime de lavagem de dinheiro, crime de corrupção, fazer do serviço público algo que beneficia a poucos de maneira ilícita precisa ser coibido.
Né? Essa história do COAF, ele já rodou pela Receita Federal, pelo Ministério da Justiça e acabou agora no Banco Central por medida provisória. Né? E eu espero que a gente consiga manter as atribuições, a transparência, a clareza e o devido processo legal para que a gente tenha a inibição de prática de crime, especialmente de lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Prefeita, indo para outro tema, a educação. Na sua campanha, a prefeita destacou a importância, etc., e várias das propostas suas na campanha foram nessa área. Eu gostaria de ouvir o seguinte: importância do Fundeb, que precisa ser redefinido até o ano que vem, né? Se não entra no prazo de extinção, né? Do fundo, que foi tão importante, tem sido tão importante para a evolução das taxas, dos índices, dos indicadores de educação no Brasil. Segundo, a sua opinião sobre o ministro Weintraub, o ministro da Educação. E o terceiro, o que é que Caruaru, sob seu comando, tem feito de diferente ou de avançado, se for o caso, no campo da educação? A educação é o único caminho para o Brasil para a gente poder ter um crescimento que seja minimamente sustentável. A gente pontua com índices vergonhosos em qualquer medição que se faça internacional sobre a educação. Em Caruaru não é diferente. Se a gente pega alunos do 7º ano, fizemos um grande diagnóstico no primeiro ano de governo e de cada 10 alunos do 7º ano, 7 não têm noções básicas de leitura nem de matemática. Aqui é uma repetição do que acontece na grande maioria das cidades do nosso país. Então, garantir a sustentação da educação através de recursos financeiros com o Fundeb é fundamental. A gente precisa garantir o olhar para a primeira infância. Tem estudos no mundo, inclusive o Prêmio Nobel de Economia, que conseguiu comprovar que economicamente é muito mais sustentável e viável você investir na primeira infância, de 0 a 6 anos de vida, quando a criança está aprendendo a se desenvolver, do que em qualquer outra fase da sua vida. E recuperar o que não foi feito lá atrás, na primeira infância, desenvolvimento cerebral das crianças. Gera muito mais custo e menos resultado. Então, garantir a educação básica, garantir recursos para a educação básica. Há muitos estados que também fizeram esse apoio aos municípios, como o estado do Ceará. Né? Foi pesquisar, desde que fui secretária de Criança e Juventude, por que o Ceará tem indicadores melhores do que Pernambuco? Porque o Ceará, há muito tempo atrás, financiou creches nos municípios, financiou o apoio pedagógico nesses municípios, criou toda uma estratégia de alfabetização na idade certa que fez isso repercutir em indicadores extremamente relevantes. E o grande case lá é Sobral, que é uma cidade de 180 mil habitantes que consegue ter 8 no IDEB, e demonstrando que qualquer cidade do Brasil poderia tê-lo, porque as condições são tão adversas quanto as de Caruaru, por exemplo. Então, o investimento que seja estruturador, a gente já fez o maior investimento da história em educação no nosso município. Isso se mostra por números. As 8 mil vagas que a prefeita prometeu na campanha já foram criadas? Prefeita? Não, mas a gente vai criar. Eu já estou hoje em construção com 5.400, seja em construção ou licitadas. Temos 10 creches que estão em construção, expansões de creches, isso já vai me garantir. E o que são esses 8 mil vagas? Eu não tirei esse número do acaso. O Plano Nacional de Educação indica que a gente deveria atingir, né, nos próximos 10 anos, como se repetiu, essa meta se repete há décadas, de que a gente deve atingir a oferta de 50% de vagas de creche para crianças de 0 a 3 anos. Ou seja, se eu tivesse 10 mil crianças com 0 a 3 anos em Pernambuco, eu teria que atingir 5 mil vagas ofertadas. Em Caruaru não é nada mais do que isso. Eu estou atingindo a meta do Plano Nacional de Educação de 50% de vagas para crianças de 0 a 3 anos no nosso município. A prefeita lembrou a questão da política nacional e eu me lembrei que uma questão ficou em aberto anterior. Eu lhe perguntei sua opinião sobre o Ministério da Educação, o ministro Weintraub. Eu acho que a educação a gente precisa tratar com muito pragmatismo. Os indicadores estão postos, os números do Brasil têm de sobra, né, para saber que nós temos uma população que ainda carece muito de educação e que o Brasil não vai conseguir crescer de maneira sustentável, ainda mais com a nova economia, se a gente não tem essa educação fortalecida nos municípios e, claro, com o Estado cumprindo seu papel de ensino médio. Então, acho que a gente precisa de menos ideologia, mais ação e mais recurso para a educação. Agora houve uma troca do presidente do FNDE, né? Espero que consiga destravar os recursos que precisam andar no Brasil, para que a gente possa ter uma ação de curto, médio e longo prazos, né?
Acho que é cedo, a gente tem 8 meses do governo Bolsonaro, mas eu acho que a gente precisa ideologizar menos o Ministério da Educação, tratar menos de questões ideológicas e mais de como a gente soluciona o problema da educação no nosso país. Isso só se faz com investimento e com estratégia de curto, médio e longo prazo. Prefeita, no segundo turno da eleição de 2018, a sua posição foi de se abster do debate ou de fazer uma opção entre as duas candidaturas, a candidatura do presidente Jair Bolsonaro e a candidatura do Fernando Haddad, do PT. O seu vice, candidato a vice da sua chapa, optou na fase final da campanha pela candidatura Jair Bolsonaro. Qual é a sua opinião, né, se a prefeita pudesse fazer uma síntese, qual é a sua avaliação desses 8 meses do governo Jair Bolsonaro? Né? 8 meses, de qualquer forma, são 2/3 de um ano. 2/3 de um ano, do primeiro ano, é verdade, do governo. Mas qual é a visão que a prefeita tem até agora? Primeiro, é injusto querer avaliar um mandato com 8 meses. Né? Eu sei dos desafios, todos sabemos, de um início de mandato. Houve alguns avanços, acho que... Mas me deixe recolocar essa questão. Frequentemente as pesquisas perguntam aos entrevistados: esse mandato do presidente Bolsonaro é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Se a prefeita fosse entrevistada, qual dessas 5 alternativas seria a sua resposta? E por quê? Pois é, eu responderia como pessoa física, mas respondendo como prefeita de Caruaru. Primeiro, que eu acho cedo para avaliar. Eu acho que ele tem 8 meses de mandato e ainda tem muito chão pela frente. Tem pautas em que se conseguiu avançar e tem pautas que estão totalmente travadas. Se avançou na economia, se andou com uma reforma da Previdência que ainda está em tramitação, se aponta para uma reforma tributária com a simplificação de tributos no Brasil para desonerar a atividade empresarial e para quem quer empreender aqui. Agora, a gente tem problemas importantes, como, por exemplo, como é que a gente vai tratar a questão da Amazônia? Né? Não é tratar com ideologia. A gente tem uma Amazônia que está queimando e que precisa ser preservada. Acho que é um ponto Isso importante. Envolve uma certa crítica que a prefeita já deixou transparecer há pouco sobre uma hipotética demasiada ideologização de ações, ou pelo menos da retórica governamental. É isso, prefeita? Pois é, que nem toda vez está casado com a prática. Mas, nesse caso, falando da Amazônia ou falando da educação, a gente precisa cuidar daquilo que é emergente. Né? É claro que a gente precisa preservar a Amazônia, como todos os rios, florestas, córregos, precisa fazer saneamento básico no Brasil, tem investimento para isso. E a questão da educação, a gente precisa caminhar mais, avançando com a discussão sobre o Fundeb, garantindo os recursos e financiamentos. E eu estou na torcida para que dê certo. Acho que tem muita gente séria no governo. Tem uma questão ideológica, ou pronunciamento que eu não faria se o presidente fosse, né? Acho que acaba a gente não discutindo aquilo que é essencial para o Brasil e se perdendo um pouco nessa discussão mais ideológica. Mas conversei recentemente com o secretário nacional de infraestrutura, um cara que sabe do que está discutindo no marco regulatório de saneamento básico. Eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para esse tema. Como é que vai estar a questão do investimento no Brasil para essa área? Está cedo, a gente precisa caminhar mais um pouco para fazer uma avaliação mais substancial do governo, mas eu espero que a gente possa se encontrar em pautas relevantes, né, em temas que são fundamentais para o Brasil e que às vezes são relegados numa discussão comportamental que também não resolve a vida prática do cidadão que mora nos municípios. Prefeita, uma última questão, e essa é inescapável. Nós estamos perto do 3º ano do seu mandato, da conclusão do 3º ano do seu mandato. Eleições no ano que vem e provavelmente a prefeita é candidata à reeleição, porque isso é o normal, isso é a praxe. Os adversários seus fazem críticas, né, permanentemente, também faz parte do jogo político. Por exemplo, o Tony Gel, né, o deputado Tony Gel, é um dos seus críticos, né, faz críticas acirradas. Isso é normal, uma vez que ele foi opositor à prefeita na última eleição, né, inclusive disputou um 2º turno com a prefeita. Mas o ex-prefeito Zé Queiroz e o seu filho, o deputado federal Volner Queiroz, fazem críticas acirradas, contundentes à prefeita e à sua administração. O deputado federal chegou a dizer que a prefeita faz uma administração rancorosa à frente do município. Qual é a sua leitura e o que é que significa, eu fiquei curioso, o que é que significa essa administração rancorosa, prefeito? Acho que é importante perguntar para ele mesmo, né? A gente vive numa democracia e eu vivo nisso desde que nasci
e sei que a gente está passivo a críticas, né? Aquelas que são construtivas, eu costumo ouvi-las e, se for o caso, corrigir comportamento, sabe? Conduta, ação do governo. Mas a gente tem uma oposição acirrada na cidade, é uma cidade extremamente politizada, como o estado de Pernambuco é como um todo. Agora, eu não vou discutir a eleição do ano que vem, eu sou prefeita de Caruaru, acho que tem muita discussão sobre quem está querendo disputar uma eleição, e a maioria dessas pessoas tem um cargo eletivo. O que a gente tem pedido é que consiga utilizar esse cargo eletivo em favor de Caruaru, que é trazendo ações do governo do estado, são todos da base do governador, trazendo ações, projetos, discutindo a questão de saneamento, de segurança, questões que são cruciais para o desenvolvimento de uma cidade como Caruaru. Além de fazer críticas que é natural que se faça, às vezes levando para o lado pessoal, né? Aí eu rejeito completamente, eu acho que a gente precisa discutir no campo da política e da gestão, mas cada um fala o que vem à sua cabeça e tem direito de falar, né? Tantos brigaram para que houvesse liberdade de expressão, naquilo que extrapola, aí tem os meios para fazer isso ser inibido. Prefeita Raquel Lira, muito obrigado por conversar com a gente, obrigado a você que nos assistiu, envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado, prefeita. Obrigado.